Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Letras com Café, o nosso Letras Cast. Então, senta aí, pega o seu café e sintoniza na gente. Hoje nós vamos conversar com o Omar e o Robson, alunos do terceiro período de Letras. Lembrando também dos apresentadores, o Gabriel e eu, Pedro. E eles vão falar pra gente um pouco sobre o projeto de iniciação científica de vocês, né? Que é justamente a análise de poemas do Augusto dos Anjos, né? Conta um pouquinho pra gente sobre essa experiência antes da gente fazer essa análise. Bem rápido, coisa bem rápida. Então, boa noite também ao público. Nós decidimos trabalhar com um autor que é justamente pouco lido, pouco utilizado nas escolas muitas das vezes e pouco conhecido. Então, a nossa ideia foi dar mais visibilidade não só à obra do autor, como também é, explicar um pouco da genialidade escondida nas letras dos seus poemas. Exatamente. E o Augusto dos Anjos, eu já havia ouvido falar sobre ele. Boa noite a todos, boa noite a vocês. Mas é muito interessante porque o Augusto dos Anjos eu o conheci quando estava estudando para o vestibular, mas nunca havia lido nenhum poema dele. E o Robson havia comentado sobre, como ele mesmo disse, não é um poeta muito citado, não é um poeta muito trabalhado nas escolas, e tem sido uma experiência muito interessante se aprofundar na literatura dele e ver a forma única com a qual ele escrevia. E é realmente uma ideia muito boa essa que vocês tiveram de trazer um autor pouco conhecido, porque do que eu me recordo, falando das escolas especificamente no caso, eu quase não lembro de fato de autor nenhum. O único que eu acho que me vem à mente é justamente alguém como Monteiro Lobato, ou talvez até mesmo o Mário de Souza. Carlos Drummond de Andrade também, mas além deles, praticamente nenhum. Realmente, assim, por Augusto dos Anjos ser um poeta de transição, que estava ali na transição pro modernismo, tanto que ele é considerado por muitos um pré-modernista, mas por outros nem tanto, já que ele tem uma mistura muito grande de escolas literárias. Ele é pouco trabalhado tanto pela sua complexidade, que os poemas dele de fato são bem complexos do ponto de vista do cientificismo que ele usa na linguagem, quanto da escassez da sua obra de uma certa forma, porque ele tem só um livro que ele publicou em vida. Pós-morte foi publicado Eu e Outras Poesias, que foram poesias esquecidas. Então, a disseminação da obra dele como obra única, ela é menor do que a de outros autores tão famosos quanto, justamente pela quantidade de obras que eles têm e ele acaba tendo apenas uma. Exatamente. Como o Robson pontuou, ele é um poeta inclassificável, né, de certa forma. Embora ele seja dito como pré-modernista, você encontra características do simbolismo, do parnasianismo, dentre outras escolas literárias. Sim, exatamente. E, bom, vamos passar agora pro que interessa, né? Eu tenho um vocabulário bem chulo, já dá pra perceber, né? Não sou muito formal, mas melhore. Obrigado. Mas vamos passar para o que interessa agora, que seria o poema que vocês analisaram. A gente gostaria de ouvir um pouco sobre a análise do poema e qual poema vocês escolheram para essa análise de hoje que vocês escolheram trazer. Nós escolhemos o Versos Íntimos. O Robson pode ler pra gente o poema? Por favor, recite o seu poema. Dando uma pequena introdução ao poema, esse poema, como o próprio título já diz, chama-se Versos Íntimos, e parte da nossa análise foi tentando buscar no próprio texto o que mais especificamente significava íntimo para Augusto dos Anjos. No início do poema, ele já começa trazendo algo que beira o delírio, ao mesmo tempo que ele está com os pés na realidade. Na primeira estrofe ele diz: Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi a tua companheira inseparável. Então a gente percebe como ele está com o pé no realismo, ele está com o pé justamente até numa proposta filosófica de existencialismo ali, só que ele ainda tem um apelo
poderíamos dizer, ao mitológico, quando ele diz da quimera, né? Porque ninguém assistiu a quimera. A quimera é o quê? A quimera é um monstro a ser vencido. Na mitologia grega tem também um simbolismo de um delírio, um sonho, mas acredito que na intimidade o que ele está querendo dizer é justamente, olha, ninguém assistiu as batalhas que você venceu no seu íntimo. Tanto que a primeira frase da segunda estrofe é justamente: acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora entre as feras sente a inevitável necessidade de também ser fera. Ou seja, ele mostra, olha, não é nada além de terra que você vai encontrar daqui para frente. Tanto que muito do simbolismo da obra dele diz a respeito da morte. O Omar pode falar a respeito das duas últimas estrofes. Exatamente. Quando ele fala, né? Então, o Augusto dos Anjos, ele é um poeta muito, muito interessante e a sua poesia, ela é muito linear, né? O Robson e eu, nós escolhemos 2 poemas, aliás, 4 poemas, né? Dividimos 2 para cada, para análise do Enick. E nós percebemos como que a ideia da morte na poesia do Augusto dos Anjos é algo muito evidente. Ele trabalha muito com isso, né? Até um outro poema dele, salvo engano, Psicologia de um Vencido, né? Sim. Onde ele fala bastante a respeito disso. Você se lembra como é que começa? O início desse poema Psicologia de um Vencido, ele diz: eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. E esse poema, eu acho que se a gente for tentar resumi-lo em uma só palavra, nós poderíamos dizer dualidade, né? Porque a dualidade enquanto matéria e enquanto algo mental e espiritual, né? Eu não sei o porquê da risada do nosso apresentador. Tudo bem, Aleatório. isso é porque o apresentador cobra respeito. Exato, Mas brincadeiras à parte, gente. Então, Estamos todos entre amigos aqui. exatamente, exatamente. É uma conversa de bar. É uma conversa de bar. Exatamente. Mas então ele já começa dizendo, né? Filho do carbono e do amoníaco, ou seja, o carbono é um elemento fundamental para a vida e o amoníaco está muito ligado à decomposição. Ou seja, em mim, enquanto homem, enquanto matéria, né, reside o fundamental para a vida e também aquilo que fará parte, será essencial no momento da morte, né? Monstro de escuridão e rutilância, ele já parte para uma ideia mais espiritual, mental, ou seja, a escuridão e a rutilância, o mal e o bem, a sabedoria e a ignorância, né? E no poema citado anteriormente, O Lamento das Coisas, né, ele fala: acostuma-te à lama que te espera. Ou seja, a todo momento ele chama o homem a refletir e a tomar consciência disso, né? A morte é a única certeza que você tem em vida. É a única coisa que é certa, é o nosso destino, né? Então, eu acho que isso é algo muito interessante na poesia do Augusto dos Anjos, né? Até quando ele fala, ainda no poema Psicologia de um Vencido, sofro desde a epigênese da infância, né? Para quem não sabe o que é epigênese, né? Que é um termo da biologia, que fala sobre a formação do indivíduo, ainda, né? Embrião. Ou seja, o Augusto está dizendo que desde que ele começou a ser formado, o destino dele já era a morte. Eu já estava condenado a isso. A partir do momento em que a vida se inicia, eu já estou condenado à morte, que me lembra até o verso do Vinícius de Moraes, né? A gente mal nasce e começa a morrer. Então isso é muito presente na obra dele. Inclusive, quando você começou a falar sobre isso, dele dizer basicamente que quase que sofria desde a infância, certo? Com o saber, sim, com o saber de que no futuro ele viria a morrer. O que me fez pensar justamente nisso, que pelo menos considerando, como você disse, que a nossa vida, de certa forma, ela é quase como um constante sofrimento, devido justamente à única certeza que nós temos ser a morte. Falando